E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui fazendo uma experiência. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás e uma pessoa falou o seguinte: olha, vai falar de religião? Tô fora. Tô inclusive cancelando a minha inscrição nesse canal. E ele foi embora. E eu fiquei curioso porque em momento algum naquele vídeo eu falei nada sobre religião. Eu falei apenas uma passagem da Bíblia que fala sobre como tratar as pessoas. E isso me deixou, como eu falei, curioso. Me deu vontade de fazer uma prolongação desse negócio. E o livro de Provérbios está bem no meio da Bíblia. Inclusive, a grande parte dos estudiosos acreditam que foi Salomão que escreveu a maior parte do livro de Provérbios. E ele nada mais é do que uma coletânea de princípios, de conselhos, de coisas que, se a gente parar para pensar sem preconceito, você vai ver que vale a pena, pelo menos, tentar colocar esses princípios como prática na nossa vida, né? E é interessante porque o livro de Provérbios ele tem exatamente 31 capítulos. Para quem não sabe, a Bíblia é dividida por livros, cada livro é dividido por capítulo e cada capítulo é dividido por versículos. Então, cada versículo é uma pequena parte do capítulo daquele livro. E, como eu já falei, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então é ideal para a gente ler um capítulo por dia. E eu quero começar hoje essa sequência. E é interessante que, mesmo que a gente releia esse capítulo, a gente vai tirar uma lição diferente daquela mesma passagem. Vocês vão ver isso no decorrer dessa série de programas. Eu tive um feedback muito bom, pessoas que assistiram aquele primeiro programa que eu fiz, falando do capítulo 14, e eu então resolvi fazer uma sequência. Então, começando hoje, hoje é dia 17 de abril de 2020, eu estou gravando esse vídeo no dia 17, então se você assistir a esse vídeo em outros dias, não tem problema, mas seria interessante que você pudesse assistir no mesmo dia que ele é lançado. Então hoje, dia 17, nós vamos meditar um pouquinho sobre o capítulo 17 do livro de Provérbios. É bem interessante. Eu tenho aqui uma Bíblia em papel, tá? Um livro mesmo tradicional, mas para ficar melhor, para a gente visualizar, eu quero compartilhar o meu desktop e tem vários aplicativos com Bíblia, vários sites com Bíblia, e esse aqui é mais um deles, a Bíblia Online. E aí diz o seguinte, o capítulo 17 de Provérbios, no versículo 1. Veja que cada versículo está separado aqui, então é um assunto, nesse caso, por versículo. Às vezes o assunto se prolonga por mais de um versículo, mas a gente vai por partes, tá? Então olha só, diz o seguinte: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Cara, isso é uma coisa muito prática. Meu atalho não está funcionando, vamos voltar aqui pela mão. Bom, minhas redes sociais daqui a pouquinho vão passar aí, você pode se inscrever, mandar comentário, crítica, sugestão, enfim, não esquece de dar o joinha, se é que elas vão passar, né? Eu acho que está com problema aqui. Eu ainda estou configurando esse programa, mas não vamos perder tempo não. E é muito claro isso, é melhor um bocado seco. É melhor, tem uma versão que diz que é melhor um pedaço de pão seco do que uma comida cheia de coisa, mas que não há paz, que não tem tranquilidade, que é cheio de contenda, que é cheio de briga, que é cheio de confusão. E isso é algo que a gente não precisa nem discorrer muito, é lógico, é óbvio, ululante essa verdade que está no versículo 1 do livro de Provérbios, no capítulo 17. Eu não acredito que tenha alguém em sã consciência que possa dizer, não, eu não gosto disso, eu acho que isso aí é uma grande babaquice, é uma grande bobagem, está misturando religião com política, com o canal, estou saindo. Não, gente, isso aqui é uma coisa óbvia. É melhor você ter
tranquilidade na sua casa, mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha problema de abastecimento, mesmo que, principalmente agora, né, nesse momento, nós estamos vivendo, eu não sei quando é que você vai assistir a esse vídeo fica no YouTube aí até o final da vida do YouTube, se é que vai acontecer isso um dia, mas nós estamos nesse momento, dia 17 de abril de 2020, no mundo inteiro vivendo uma pandemia, um vírus que se alastrou a partir da China e fez com que vários países, aliás, praticamente todos os países do mundo parassem e muita gente morreu já, muitos outros ainda vão morrer, muitos ficando doentes, e isso está causando um grande reboliço no mundo inteiro. Então, entre outras coisas, tem muita gente que está com a situação financeira muito delicada. Muito, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente está dependendo de programas sociais de vários governos, inclusive aí no Brasil. Então, é uma situação muito difícil. E esse versículo, ele realmente mostra, ele realmente traduz muito bem esse momento. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Versículo 2: o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Isso é um modelo. A Bíblia traz um modelo. Nem sempre os modelos bíblicos são seguidos. Nem sempre o padrão bíblico é seguido. Por todos nós, né? Eu não estou aqui dizendo que... longe de mim dizer que esse cabo é o santo, esse cabo é o que faz. Não, eu faço muita bobagem, muita besteira. Já fiz mais ainda, estou tentando não fazer tanto assim. E eu sei que eu ainda vou fazer outras bobagens. Eu quero dizer que eu não sou aqui o suprassumo da santidade, eu não sou aqui sabe, eu estou me arvorando de ser aquele que segue, não. Eu estou dizendo que a Bíblia mostra modelos a serem seguidos. E esse modelo é um modelo muito interessante. Como eu já falei, nem sempre seguido por empresários, inclusive empresários cristãos. Olha só, o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Nada mais é do que se você é um empresário, você é uma pessoa, sei lá, de posses, de bem, que tem uma empresa, e você tem funcionários na sua empresa que agem melhor do que certos filhos, então pense bem se você vai dar aos seus filhos, se você vai brindar seus filhos só porque são filhos melhor do que os seus servos, do que os seus funcionários. Aqui está usando a palavra servo, mas a gente pode aplicar isso no nosso século, né, nesse dia de hoje, a funcionários, que tem funcionários que se dedicam muito mais do que filhos. E eu fico impressionado com isso, porque é uma realidade. Por outro lado, nós temos também filhos que são extremamente dedicados. Eu estou trabalhando com um amigo que eu já tenho por mais de 20 anos, mais não, 20 anos, perdão, gente. Já tenho essa amizade de 20 anos, e é um empresário, e ele tem 3 filhos, e os filhos dele, ao contrário do que diz esse versículo, são realmente filhos muito dedicados, muito atentos e muito comprometidos com a empresa. Eu, inclusive, falei isso para o dono da empresa, né, meu chefe, dizendo: rapaz, olha, eu fiquei impressionado, no bom sentido, com a atitude do seu filho. Falei o nome para ele, porque ele estava longe, ele estava ocupado, e eu estava resolvendo um problema da empresa, e eu liguei para ele e eu falei: rapaz, eu estou aqui nessa situação, você pode vir me dar uma força? Ele disse: na hora. Pegou o carro e se mandou, e dentro de alguns minutos chegou lá e ficou lá até o fim, até que eu conseguisse resolver o problema. Então,
Nem todos os filhos agem dessa forma, como o versículo 2 está dizendo, né? Que faz envergonhar. Tem filhos que dão orgulho, que dão satisfação aos pais. Mas, infelizmente, existem sim aqueles que fazem envergonhar. E nesse caso, a Bíblia diz que o servo prudente deve ter uma posição acima do filho que faz envergonhar. Vamos em frente, gente, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Perdão. O crisol e a prata. Não, perdão. O crisol é para a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor é quem prova os corações. Esse versículo é impressionante. O crisol, para quem não sabe, é um produto que era usado para fazer bacias que iam ser colocadas no forno para que metais fossem derretidos. Para quem não sabe, o metal, quando ele é colhido, quando ele é retirado da natureza, ele não vem puro. O ouro, olha só, o ouro ele não vem assim polidinho, bonitinho, como está aqui nessa aliança. E a prata da mesma forma, o minério de ferro da mesma forma, eles precisam ser derretidos, precisam ir para um calor enorme. E o crisol, ele é uma substância que era utilizada para fazer bacias que iam para o forno com metais para serem derretidos. Ele derretia o metal e era nesse ambiente, nesse recipiente que a prata, que o ouro mostravam o que eles realmente tinham de impureza, era o que eles mostravam, o que realmente tinham de, de material realmente bom, aquilo que não prestava era então coado, tirado, enfim, separado do metal. A mesma coisa acontece com o minério de ferro. E a Bíblia diz nesse versículo que, olha só, assim como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, é o Senhor quem prova os corações. Chegou aqui o lindão. Fala, lindão. Dad, Hum. I don't know yet, buddy. Oxe, meu Deus, perguntando se vai demorar muito aqui. Mas, enfim, você pode jogar, filho, bote baixinho, tá bom? okay. Ele tá aqui jogando o videogame e eu não quero atrapalhar. Mas, enfim, voltando para o versículo 3. Assim como o crisol e o forno são usados para purificar, para separar, para mostrar aquilo que não presta, aquilo que é impuro nos metais, o Senhor é quem sabe o que é impuro nos corações. E isso é impressionante, cara. É impressionante. Porque é comum você ver pessoas julgando os outros, pessoas apontando os outros, pessoas se achando melhor do que os outros, achando que aquilo que o outro está fazendo não está correto, que aquilo que o outro está, a maneira que o outro fala, a maneira que o outro age, isso não é legal. E, cara, não é a nossa função julgar ninguém, não é a nossa função fuçar a vida das outras pessoas, apontar o dedo. É muito comum a gente ter uma balança, um medidor espiritual para ver como é que a outra pessoa está, sabe, agindo. E eu me lembrei aqui de uma passagem que tem na Bíblia bem interessante, Jeremias 29, deixa eu procurar aqui, Jeremias 29, 11, é uma passagem muito interessante, que diz o seguinte, deixa eu voltar aqui, e o celular aqui está dando alarme direto aqui que está. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Tem uma outra versão bem interessante que diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Vamos ver se a gente consegue achar essa outra versão aqui, só um instantinho. Tive que interromper a gravação aqui porque o telefone estava mandando mensagem e acabou entrando uma chamada, mas enfim. Eu vivo dizendo que é caldo de cana show total, tudo feito na hora e é isso mesmo. Vamos lá, Provérbios
29:11, olha só. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem está dizendo isso é o próprio Deus, de acordo com essa passagem. Eu é que sei que pensamentos tenho, né, a vosso respeito. Quer dizer, vamos parar de julgar os outros, vamos parar de apontar dedo, vamos parar de tentar botar uma régua espiritual nas pessoas, sabe? Colocar as pessoas no nosso modelinho, na nossa caixinha espiritual. Não é assim, cara. Cada um vai dar resposta para Deus dos seus atos. Cada um vai ser cobrado de acordo com o procedimento. E não cabe a mim julgar você, não cabe você julgar o outro, não nos cabe. Jesus foi muito direto quando ele disse: por que você quer tirar um cisco, um argueiro, né, como se diz, do olho do seu irmão, quando você tem uma tora, uma trave na sua cara? É exatamente confirmando essa passagem. É Deus quem sonda os corações, é Deus quem julga as intenções, é Deus quem visita, né, a motivação. Não somos nós, não cabe a mim, não cabe a nada. É, assim como o crisol, né, a bacia dessa cerâmica que é colocada no forno, vai derreter a prata junto com as impurezas, junto com tudo. A mesma coisa acontece com o ouro, tudo é derretido, tudo é misturado ali, tá tudo. E aí o fogo e a bacia de crisol vão ser usadas para separar o que é sujo, o que não presta, do metal precioso. Deus é aquele que sonda os nossos corações, é aquele que conhece o interior, é ele que consegue separar, consegue dividir o que é sujeira, e mais ainda, é ele que faz o processo de limpeza. É impressionante como nós muitas vezes nos vemos julgando pessoas desse jeito. Vamos continuar, senão a gente não termina hoje. O ímpio atenta para o lábio iníquo. David, please. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O ímpio, gente, para quem não sabe, é aquela pessoa maldosa, aquela pessoa que é cruel. Olha só, o dicionário diz o significado de ímpio: aquele que age com crueldade, que não tem piedade, cruel e desumano. E esse é aquele que se alegra com a mentira, que se alegra com o lábio da boca maligna, é aquele que tem prazer nisso. E o versículo de número 5 é quase que uma continuação disso. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Olha que Criador é com um C maiúsculo, né? Está falando diretamente de Deus. Então, aqueles que escarnecem, aqueles que desdenham de quem tem uma situação inferior. Impressionante, cara, como esse padrão, esse modelo de alerta já estava nos dias de Salomão, e a gente ainda vê isso hoje, em pleno 2020. Pessoas que zombam, que minimizam, que desprezam os outros, que conseguem se alegrar na calamidade alheia. Cara, esse é um alerta direto de Deus para aqueles que agem assim, porque a palavra diz que não ficarão impunes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos outra dimensão de vida, além dessa corpórea que a gente tem aqui. Existe sim, apesar de muitos acreditarem o contrário. Que terminar isso aqui, acabou, e o celular de novo aqui dando alarme. Mas existe sim uma outra dimensão onde nós vamos
nos encontrar face a face com Deus. E aí a Bíblia diz que esses que se alegram na calamidade, esses que tiram proveito da calamidade. Agora, nesses dias, nós temos visto nessa bagaceira desse Covid-19 aí, gente que tem tirado proveito, que tem levado vantagem. Isso é lamentável. Versículo 6: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Olha só, feliz é aquele que consegue ver seus netos, aquele que consegue ver que a geração dele não terminou nele. Eu fico impressionado pensando nisso, como a gente tem visto jovens no Brasil cada vez mais morrendo cedo. Cada vez mais nós temos visto pessoas no Brasil que se envolvem em drogas, em tráfico, em confusão, e o resultado é que morrem de forma extremamente precoce, muito cedo. E a Bíblia diz que a coroa dos velhos, né, são os netos, aqueles que conseguem ver seus netos, esses têm uma coroa na sua cabeça. E a glória dos filhos são seus pais. É lamentável como nos dias de hoje nós temos visto tanto assassinato, tanta morte de jovens que não conseguirão, né, ou não conseguiram, né, porque já morreram, não conseguiram ser pais e, quiçá, serem avós. Olha só, versículo 7: não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. É interessante essa passagem, né? Porque quando você vê uma pessoa que é realmente conhecida como uma pessoa tola, uma pessoa tosca, uma pessoa de um trato difícil, se de uma hora para outra essa pessoa começar a falar de forma rebuscada, de forma polida, vai ficar estranho, né? Você vai dizer, rapaz, o que aconteceu com esse camarada aí? Que de uma hora para outra ele começou a falar desse jeito. E a Bíblia diz que da mesma forma como não convém ao tolo a fala excelente, porque vai ser estranho, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Né? E eu fiquei pensando isso ontem, eu estava pensando exatamente como é que nós temos visto tantos governantes serem pegos na mentira, né? É claro que nessa época esse versículo, esse livro foi escrito, eram reis e príncipes. Mas hoje nós temos presidentes, governadores, prefeitos, são homens públicos que a palavra deles não é de confiança. Homens públicos que prometem e não cumprem aquilo que prometeram. E é lamentável como a gente está vendo isso cada vez mais e mais. E esse é um alerta, esse é um princípio da Bíblia que tem que ser levado em consideração hoje, porque nós temos visto muito isso. Governantes que são mentirosos, que têm o lábio mentiroso, e não convém. Vamos seguir adiante. O presente é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Olha só, tem uma versão que diz que é o suborno, né? O suborno é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa, como algo de valor. Mas essa versão está dizendo um presente, né? Alguém que dá de presente alguma coisa para outra pessoa, né? É uma pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Interessante isso aqui, viu, gente? Porque essa mudança nessa palavra faz uma diferença grande.
Eu gosto mais da versão que fala o suborno, porque lá na frente a gente vai ter de novo um link com isso daqui. Deixa eu achar aqui que versão é essa aqui, versão Almeida Corrigida e Fiel. A minha versão, deixa eu ver se eu olho, se eu mostro aqui para vocês. A minha está dizendo o seguinte aqui, olha só, versículo 8. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Para onde quer que se volte, terá êxito. Mas a Bíblia diz pedra mágica. E a mágica é algo que a gente sabe que tem um truque, que é algo que tem alguma coisa por trás. Lá na frente a gente vai voltar nisso daí, a gente vai entender melhor esse versículo de número 8. Guarda ele aí. Versículo 9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores inimigos. É interessante, de repente isso pode até significar alguma coisa ruim, né? Mas eu acredito que isso é mais no sentido de aquele que não fica remoendo algo de ruim que aconteceu, aquele que não guarda rancor. Porque, olha só, aquele que separa o finalzinho desse versículo, dá para entender melhor. Olha só, o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Quer dizer, é claro que entre amigos pode ser que haja desentendimentos, pode ser que haja problemas, pode ser que alguém faça alguma coisa que machucou o outro, fez alguma coisa que aos olhos do outro foi uma transgressão. E aí, nesse sentido, a Bíblia diz, aquele que deixou para lá, não levou tão a ferro e fogo algo que foi feito que pode ter sido até uma transgressão com ele. Ou seja, aquele que perdoa, busca a amizade. Aquele que encobre a transgressão, nós podemos usar nesse sentido, aquele que perdoa algo de ruim que aconteceu, busca a amizade. Mas o que revolve o assunto, aquele que fica, sabe, você falou isso, você isso, o quê? Aí passou uma semana, está de novo, não, você não sei o que, você mexeu com isso, você fez isso, você feriu, mas naquele dia você fez isso, mas naquela outra vez, no ano passado, há 5 anos atrás você fez isso. Isso é revolver o assunto, é ficar voltando àquilo que causou desentendimento, aquilo que causou problema. E a Bíblia diz que aqueles que agem assim separam, conseguem desfazer as melhores amizades. Impressionante, gente, como isso é algo que a gente vê hoje, nos nossos dias. No dia a dia a gente consegue ver isso ainda hoje, gente. Entre familiares, entre, sabe? Então, eu estou falando para mim também. Não tô me colocando aqui de novo como se eu fosse o supra-sumo da santidade. Não, eu piso muito na bola, faço muita besteira. E o que a gente tem que aprender com essa passagem, todos nós, é que é melhor a gente saber perdoar, a gente construir amizade ao invés de desconstruir essa amizade. Vamos lá. Versículo 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Olha só, o prudente é aquela pessoa que aceita, que erra, que precisa de conserto, que precisa de restauração, que precisa rever suas posições muitas vezes. E a Bíblia diz que a repreensão nessas pessoas, ela age muito mais eficiente do que 100 chibatadas nas costas daquele que não aceita a repreensão, aquele que não aceita o conserto, aquele que não quer saber. Tem gente que não quer saber. Tem gente que diz, eu não estou nem aí, eu quero é que se exploda, eu não estou nem aí, não vou atrás, não estou nem aí. A Bíblia diz que esses
mesmo com 100 chibatadas de açoite nas costas, nos lombos. Eles não conseguem mudar tanto quanto aquele que apenas com a palavra, rapaz, olha, você fez isso de errado. Você não acha que é melhor agir dessa forma, proceder dessa forma? O prudente, ele aceita a repreensão. Ela faz muito mais efeito do que o outro que não consegue ver com 100 chibatadas. Vamos lá. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Isso aí é autoexplicativo, né? O rebelde é uma continuação desse versículo anterior. O rebelde, ele não está nem aí para nada e o final dele vai ser realmente muito ruim. Versículo 12, olha só isso. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Gente, quantas vezes pessoas já morreram por causa de briga de trânsito, por exemplo? Por causa de briga num bar, por causa de uma bobagem. Uma bobagem. O que a Bíblia está dizendo nesse versículo é o seguinte: é melhor você se encontrar com a ursa que teve seus filhotes roubados do que você ir se trocar com um maluco no trânsito que não tem consequência dos seus atos. Eu me lembro uma vez, eu estava em Fortaleza, isso tem muito tempo, estava estacionando no Bradesco e na hora que eu fui estacionar tinha um sujeito parado no estacionamento, fora do carro dele, e eu fui estacionar e na hora que eu fui manobrar, o para-choque deu uma raspadinha de leve na perna dele, de leve assim. E foi uma desatenção minha, foi um erro meu, foi uma falha minha. E eu imediatamente falei, me desculpe, por favor, me desculpe, lhe machucou? O cara me disse assim, se tivesse machucado, você ia levar um tiro na sua cara agora, seu filho dessa. E me esculhambou, me xingou, lá no estacionamento do Bradesco. E na mesma hora, eu disse, tá bom, desculpe, virei as costas e fui embora. Eu não fui trocar ideia com esse maluco, não fui ficar batendo boca, não fui ficar retrucando com ele, porque esse é um desses aí, que são loucos na sua estupidez, na sua loucura. Então é melhor a gente tratar com uma ursa que teve o filhote roubado. Cara, uma ursa que teve o filhote roubado, meu amigo, pense na confusão. Pois a Bíblia considera que é melhor essa confusão do que um louco que é inconsequente. Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir adiante. Versículo 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Isso aí é autoexplicativo. O que retribui aquilo que fazem com ele de bom com o mal, ele vai viver realmente na maldade. O fim dele é amargo. O versículo 14. Como soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. É tudo uma continuação desse versículo aqui, do que o louco, né, na sua estultícia. Quer dizer, tem uma versão da Bíblia que diz que é como uma represa que se abre, né, que depois que a represa se arrebenta, ninguém segura mais. Então, é aquele que se envolve, né, numa questão, é como se estivesse abrindo uma represa. Então, assim, antes que seja desenvolvido, afasta-te da questão, né? Foge da confusão, foge da contenda, foge daquela pessoa que é má. E eu não entendo como é que você pode ser contra isso, cara. Você, em sã consciência, agindo de boa fé, não pode ser contra esse conselho da Bíblia só porque está na Bíblia. Para com isso. Vamos lá, versículo de número 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. A questão de justiça, né?
aquele que condena uma pessoa que não tem culpa, o inocente, e o que justifica aquele que é um cruel, eles são abomináveis aos olhos de Deus. Isso também não tem como ser contra esse versículo. 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? É aquele que é tolo, aquele que não consegue ter entendimento, e essa é a minha oração. Me dê entendimento, Senhor, me dê sabedoria, porque você não tem como comprar isso não, gente. Não tem dinheiro no mundo que pague, não tem dinheiro no mundo que consiga lhe dar entendimento, sabedoria. Vamos lá. 17. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Cara, que versículo. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Não mostrei o outro, mas tudo bem, tá aí. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que aconteceu na nossa vida. A nossa filhinha, não sei se alguém já viu nas lives que a gente faz com a família, ela nasceu sem os dedinhos da mão esquerda. E isso foi algo que devastou o nosso coração, o meu e da minha esposa. E nós temos aqui um grupo de pessoas, de brasileiros, que sabe, a gente se reúne de vez em quando. E uma dessas famílias, a gente sempre tinha uma ideia de que éramos apenas amigos de farra, de palhaçada, de tomar cerveja juntos. Sim, eu tomo cerveja, gente. Não se escandalize com isso, não. Eu não me embriago, não sou viciado, mas eu tomo sim uma ou duas cervejas light, não tem problema nenhum em dizer isso. Pois bem, voltando, a gente sempre tinha a ideia de que essa família, que esse casal era apenas amigo de farra, de brincadeira, de palhaçada. Mas quando aconteceu isso, quando a nossa filha nasceu sem os dedinhos, eu lembro que eles vieram aqui na nossa casa e eu sou chorão, cara. Desculpa, eu me emociono facilmente. O Beto, ele me deu um abraço tão carinhoso, me deu um abraço tão apertado. E a Cibele também, que aquilo comoveu meu coração. E esse versículo aqui, cara, se fez verdade na minha vida. Eles passaram a ser nossos irmãos aqui no Canadá. Em todo tempo ama o amigo. Quer dizer, o amigo de verdade é aquele que gosta de você, tanto faz se você está por cima ou está por baixo. Tanto faz se você está com dinheiro na carteira ou você está numa situação de perrengue. Tanto faz se você está feliz ou está infeliz. Tanto faz. Nós precisamos de amigos assim. Aquele que encontra esse amigo assim, encontrou um tesouro. E na hora da angústia nasce o irmão. Esse dia marcou meu coração. Eu não sei nem se eles vão ver esse vídeo, afinal já é um vídeo bem longo, mas eu quero dizer que esse casal, Beto e Cibele, eles se transformaram em um casal especial para a gente, porque foi no momento da angústia, na hora da angústia, como diz essa palavra, eles se mostraram como irmãos de fato. Seguindo, gente, o versículo 18, perdão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Isso é um alerta, né, para você ter entendimento, né? Porque realmente esse negócio de dar fiança, de ser fiador, de emprestar o nome é complicadíssimo. Vamos lá. O que ama a transgressão ama a contenda, mas o que exalta a sua porta... Não, perdão, o que exalta, não tem o mais não. O que ama a transgressão ama a contenda,
O que exalta a sua porta busca a ruína. Então, gente, isso é algo que se explica, né? Aquele que gosta de fazer o errado, ele busca a própria ruína. Aquele que se exalta do erro que faz, das besteiras que faz, busca a própria ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem cair no mal. Língua dobre é aquele que é uma língua que muda, né? Que fala uma coisa um dia, fala outra coisa no outro dia, não tem constância. Vamos seguir adiante, senão esse vídeo vai ficar muito longo. 21. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. É uma coisa que a gente, nos dias de hoje, gente, não pode dizer que não, isso aqui é uma coisa do passado. Não. Até hoje, gente, um tolo, aquele que é tolo, traz tristeza para sua família. O insensato traz tristeza para o seu pai, para sua mãe, enfim. Vamos seguir adiante. Versículo 22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha só, o coração alegre, gente, ajuda muito a você superar momentos difíceis, doença na alma, mas o espírito abatido seca até os ossos. E isso é impressionante, porque eu vivo num país onde é muito comum nós termos depressão. As pessoas aqui têm facilidade. Eu estava até falando outro dia com um pastor amigo, pastor Henrique Jorge, que mora na cidade de Mossoró, sobre um brasileiro que ano passado, uma família toda arrumada, tudo certinho, esposa, filha, foi na garagem e amarrou uma corda nos caibros da garagem, botou no pescoço e pulou dentro daquele laço e morreu. E é lamentável como nós vivemos aqui num país onde tem muita depressão, muita gente que vive na tristeza, e a Bíblia nos alerta para isso. Olha só, que o coração alegre é um remédio, e é um remédio bom. Então, a gente precisa buscar alegrar o coração. Mais na frente a gente vai ver o que é que nos dá a alegria no coração. E o celular aqui direto dando alarme. Seguindo adiante, versículo 23. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Olha só, isso é a complementação. Lembra que eu falei lá atrás? O presente é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. A complementação está aqui. O ímpio toma presentes em secretos. E tem uma versão que diz que o ímpio, que o mal, recebe o suborno secretamente. Ninguém recebe suborno abertamente, né? Todo mundo quer esconder o máximo, quer fazer aquele suborno que ninguém tome conhecimento, enfim. E aí está dizendo que para perverter as veredas da justiça. Impressionante como isso ainda é atual. Versículo 24. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Isso também é um versículo autoexplicativo. Aquela que entende, que sabe, que procura, ele é diferente daquele que vaga, que busca ali, busca acolá, que não tem sossego, que nada tá bom, que nunca está satisfeito com nada, que nunca tá feliz, que nunca está realizado, porque ele é um tolo. Aquele que não consegue encontrar alegria naquilo que já conseguiu alcançar, no que conseguiu realizar. Esse é um tolo. Vamos lá, vamos seguir adiante. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para aquela que o deu à luz. Gente, isso também não tem muito o que dizer. O versículo fala por si só. Aquele que é insensato
causa dor na sua família, causa tristeza na sua família, causa amargura para sua mãe. É impressionante, cara. Então, isso é um alerta para que a gente fique atento, para que a gente não, não entre por esse caminho. Versículo 26. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. Esse versículo também é autoexplicativo. Não é bom punir aquele que está fazendo a coisa certa, né? E você também pegar os príncipes e colocar eles todos no mesmo balaio, né? Aqueles que agem corretamente devem receber de acordo com o que fizeram. Aqueles que agem com maldade devem fazer de acordo com a maldade e não colocar todo mundo na mesma panela. É isso que está dizendo esse versículo. Versículo 27, quase terminando. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. A continuação dele, olha só. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Isso é algo que a gente precisa observar constantemente. Aquele que fala demais acaba falando o que não deve. Aquele que não sabe frear a sua língua acaba se arrependendo depois. Tem um ditado que diz que estou tentando lembrar aqui as coisas que mais ferem, e ele fala duas coisas e depois é a palavra solta, a palavra depois que ela saiu, acabou-se, não volta mais. Então, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é sábio. E o que fecha a boca, isso vale para várias situações. Várias situações. Muitas vezes nós queremos ter a última palavra. Muitas vezes nós queremos... Não, eu que tenho que ter razão, eu que tenho que ter razão, eu que tenho... A Bíblia diz que cale-se, fique quieto, feche sua boca. Não é o mais importante quem tem razão. Às vezes na busca por razão, na luta por razão, a gente acaba dilacerando relacionamentos, a gente acaba estragando convivências. E esse alerta, esses dois versículos, o 27 e o 28, eles são realmente um alerta para a gente entender o momento de parar, o momento de guardar a língua, de não ferir pessoas que estão principalmente ao nosso redor. Eu preciso aprender isso direto, constantemente, gente. Direto. Eu quero dizer aqui para vocês que eu quero crescer nesse modelo, quero crescer nesse princípio. E é isso. Gente, o vídeo ficou bem longo. Vamos tentar nos próximos minimizar, fazer mais sucintamente. Fala aí nos comentários. Minhas redes sociais, mais uma vez, estão na sua frente. Manda pergunta, crítica, sugestão. Diz aí o que você está achando desse material, diz o que você está achando dessas reflexões. E a gente vai continuando aí. Tá bom, gente? Beijo a todos. Até o próximo. Tchau, pessoal.